Segundo Samuel capítulo 9, se você achou, diga amém. Diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul, e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que o teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda o teu servo, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Quantos podem dizer amém pela leitura da palavra? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero hoje trazer uma palavra para você com o tema A Manifestação da Graça. Porque esse texto ele é muito precioso, porque dentre tantas manifestações da graça de Deus no Antigo Testamento, esse com certeza é um dos mais expressivos, é uma das mais expressivas manifestações da graça de Deus no Antigo Testamento. E o que é a graça? Todos nós já sabemos, mas é bom sempre a gente lembrar e reforçar. Graça nada mais é, a grosso modo, de que favor. Graça é você receber aquilo que você não merece. Diferente de justiça. Justiça é você ser tratado exatamente da maneira como você merece. Isso é justiça. Mas graça não. Graça é um presente. Graça é um favor. Graça é você receber aquilo que você não merece. Agora, a pergunta que se faz, se já que o Antigo Testamento ele é o livro, ele é vamos dizer assim, o compêndio da lei, por que então nós vamos falar sobre graça no Antigo Testamento? É bom que se diga que, segundo o que Paulo mesmo vai dizer aos Colossenses, no capítulo 2, versos 16 e 17, e o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 1, que as coisas da lei, as coisas do Antigo Testamento, elas são sombras, seriam sombras daquelas outras coisas futuras, das coisas que haveriam de acontecer no futuro. Logo, quando nós olhamos para um texto como esse, nós podemos perceber, podemos enxergar que esse texto, ele vai trazer para nós lições, coisas que a gente possa aplicar à nossa vida. Não vale para nós da mesma forma como para aquele povo do Antigo Testamento. Eles estavam numa outra dispensação, num outro período, num outro regime de governo espiritual, podemos dizer assim. Mas nós estamos num período da graça, nós estamos no Novo Testamento. E quando nós olhamos para cá, nós vamos ver então Deus manifestando o seu favor, Deus manifestando a sua graça a alguém, uma graça sendo liberada, e aí nós podemos então destacar, extrair ensinamentos, lições e aprendizados a partir desse texto
para aplicarmos a nossa vida. Quando nós olhamos um texto desse do Antigo Testamento e não fazemos uma aplicação para o nosso contexto, para a nossa vida, para o nosso tempo, o texto fica meio que capenga, fica faltando alguma coisa. Então, mas quando você olha para um texto desse do Antigo Testamento e traz uma aplicação, aí ele tem a validade, né, da graça de Deus. Você vai ver o Evangelho sendo aplicado e se cumprindo na pessoa de Jesus. E quando a gente olha então para esse texto, a gente vai ver algumas lições. Se você tiver com sua Bíblia aberta, eu queria que você olhasse comigo, porque nós vamos extrair algumas poucas lições antes da gente participar da mesa do Senhor nessa noite. E a primeira lição que eu quero extrair para você está logo no versículo 1, que o texto me informa, que quando Davi pergunta se ainda havia alguém que ficasse da casa de Saul, né, ele, por amor de Jonatas, é um período, capítulo 9, né, ele está inaugurando uma nova fase na sua vida. Né? E que fase é essa? A fase em que ele pode olhar para os outros de maneira tranquila, de maneira calma. Por quê? Porque não há mais guerra no reino. O reino está em paz. Se você olhar o capítulo 8, você vai ver uma síntese de vários reinos, de vários reis e inimigos que Davi venceu. Não foi fácil para Davi se estabelecer no reino. Primeiro ele teve que ter uma prolongada guerra contra a própria casa de Saul. Depois ele enfrenta vários inimigos, vários povos que estavam ali guerreando com Israel durante muitos anos. Ele venceu então os moabitas, ele venceu o rei de Zobá, ele venceu os sírios, ele venceu os filisteus, ele venceu uma série de inimigos. E agora, quando chega no capítulo 9, Davi está desfrutando de um tempo de estabilidade no seu reino. Ele está desfrutando de um tempo de bonança, onde as coisas já estão devidamente organizadas. Se você olhar o conjunto de textos que trata desse tempo, você vai perceber que, por exemplo, os filhos dele, inclusive, já estavam estabelecidos como ministros do seu governo. Então, Davi está vivendo um tempo de paz. E o tempo de paz vai proporcionar a oportunidade de olhar um pouco para fora, de perceber e de pensar em alguém que ele possa fazer bem, fazer benefício ou ajudar. Qual é a lição que a gente extrai? A primeira lição é a seguinte: você precisa cuidar primeiro de você, para depois poder cuidar dos outros. Cuide de você, para depois cuidar dos outros. Davi só cuidou dos outros, Davi só pensou em Mefibosete, só pensou na aliança que ele havia feito com Jonatas, ele só pensou sobre um voto, uma promessa que ele fez muitos anos depois, quando ele de fato tinha condições de cumprir aquilo. O que a gente pode aprender para a nossa vida? Que nós, muitas vezes, nos envolvemos em tribulações, em problemas, em adversidades, em lutas na nossa vida, porque estamos querendo resolver o problema dos outros antes de resolver os nossos. Você está entendendo? Nós, muitas vezes, queremos, antes de cuidar da nossa vida, queremos cuidar da vida dos outros. Você não tem uma casa, mas quer pagar a casa para os outros. Você não tem carro, mas quer pagar um carro para os outros. Você não tem plano de saúde, mas quer pagar plano de saúde para outra pessoa. Você não consegue dar conta da sua casa, da sua família nuclear, e você está querendo ajudar tio, ajudar amigo, ajudar sobrinho, ajudar pessoas, e aí você não consegue se levantar, você não consegue se erguer, você não consegue prosperar. Por quê? Porque você está com a sua energia minada, você está com as suas energias minadas, você está com as suas forças se esvaindo, você não está conseguindo concentrar as suas forças em se estruturar. Então eu aprendo aqui que para que eu possa ajudar outras pessoas, eu preciso primeiro resolver o meu problema, eu preciso cuidar primeiro da minha vida, e a Bíblia tem vastos textos sobre isso. Por exemplo, que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, versículo 16, ele diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, ele tem que cuidar da doutrina? Tem, mas primeiro ele tem que cuidar de si mesmo. Tem uma hierarquia de prioridades. Também o mesmo Paulo vai escrever aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, verso de número 28, examine, pois o homem,
a si mesmo. Ou seja, olha para dentro de si, olhe primeiro para dentro de você, examine, pois, a si mesmo. Tem muita gente no universo religioso que o cara está querendo, né, agora não existe muito isso não, mas antigamente tinha, né? O cara queria pautar quem pode tomar ceia, quem não pode, quem pode entrar no culto de doutrina, quem não pode, né? Tinha culto da porta fechada, irmão. Você só entrava na igreja se apresentasse o cartão de membro com o carimbo daquele ano, senão você não entrava no culto de membro. Então, porque as pessoas estavam preocupadas com a vida dos outros, né? Eu conheci um irmão crente, homem de Deus, irmão, mas quando ele passava na rua e via gente de short jogando bola, ele não dava a paz do Senhor. Ele só dava a paz do Senhor se a gente tivesse calça comprida. Aí naquele dia ele estava crente, no dia seguinte ele estava de bermuda jogando bola, a gente não era crente, ele não dava nem a paz do Senhor. Porque ele estava preocupado muito em olhar a vida dos outros, né? A religião faz isso. A religião, ela te ensina a ficar medindo os outros. Por isso que você está aí na internet, né, cheio de gente cancelando os outros. É uma cultura desse tempo. As pessoas medindo os outros, cancelando os outros, olhando para a vida dos outros, reparando os outros, julgando os outros. Mas a Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo. Quando nós olhamos para dentro de nós e damos prioridade à nossa vida. A nossa vida é o primeiro lugar do nosso próprio julgamento. A Bíblia diz em Atos capítulo 28, Atos 20, versículo 28, Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito vos constituiu bispo. Ou seja, ele está falando aqui para líderes, e ele está dizendo o seguinte: olha, primeiro olhe para vocês, cuide da vida de vocês, e depois cuide do rebanho, porque Deus constituiu vocês para cuidar do rebanho, mas a prioridade é você cuidar de você primeiro. Pode dar um amém? Amém. Mas e aí, pastor, e sobre a minha vida? Sobre a sua vida, irmão? A pergunta que eu te faço: você está cuidando de si mesmo? Você está cuidando da sua saúde emocional? Você está cuidando do seu corpo? Você está cuidando do seu físico? Você está cuidando da sua alma? Você está cuidando dos seus filhos? Você está cuidando da sua casa? Você está cuidando da sua aposentadoria? Você está cuidando do seu sustento? Você está organizando a sua vida? Quando Ezequias ia morrer, e Deus, qual foi a sentença que o profeta deu para ele? Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Mas antes de você morrer, Deus está te dando uma oportunidade para você colocar a sua casa em ordem. Então, querido, Deus está nos dando oportunidades nessa noite de colocarmos a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, cuidar da nossa vida. Davi cuidou da sua vida, cuidou do seu reino, organizou tudo, venceu os inimigos, expulsou os perigos, se livrou dos problemas. Depois que ele se livrou dos problemas, organizou a administração do seu reino, estabeleceu tudo. Ele falou: agora, quem é que eu vou ajudar? Primeiro eu me ajudo e depois eu ajudo os outros. Posso ouvir um amém da igreja? Segunda lição que eu aprendo nesse texto. Eu aprendo nesse texto que o Mefibosete, né, o texto vai me mostrar que o rei pergunta, né, há alguém da casa de Saul que eu possa fazer beneficência por amor de Jonatas? Versículo 1. Versículo 2, ele chama o Ziba, e o Ziba se apresenta. No versículo 3, ele diz: quem é que eu posso ajudar? Tem alguém? Aí ele diz: tem um camarada, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E o rei pergunta no verso 4, onde ele está? E a resposta foi, onde? Em Lodebar. Diga comigo, Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Terra sem pasto. Segundo o pastor Silas, é mais ou menos Japeri, sei lá, ele fala uns lugares aí, né? Fala o nome dos lugares aí. Lodebar, né? Depende do ponto de vista, pode ser qualquer lugar. Lodebar pode ser qualquer lugar, longe, distante. Lodebar pode ser em outro estado, mas Lodebar pode ser na tua casa. Lodebar pode ser aqui. Depende da tua condição, depende de como você está, depende do seu estado, né? Tua vida está sem pasto, sem produtividade, sem frutos,
sem condições, né? Lodebar representa isso, representa a ausência, lugar do esquecimento, né? Uma palavra moderna aí, lugar do cancelamento, né? O cara está em Lodebar, quando ele não tem saída, não tem jeito, está esquecido, nada acontece na vida dele, né? Ele está aqui, está no culto, está todo dia, ele é obreiro, ele serve a Deus, mas lá dentro do coração dele ele está dizendo, eu estou em Lodebar porque eu fui esquecido de todo mundo, e as oportunidades não chegam para a minha vida, as coisas não acontecem para mim, a porta não abre para mim, eu estou em Lodebar, no lugar do esquecimento. Mas a lição que eu aprendo aqui nessa noite é a seguinte: o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, não está preso à geografia ou circunstância. Para Deus operar na tua vida, para Deus fazer na tua vida, para Deus te abençoar, para Deus te prosperar, Deus não está preocupado, Deus não está limitado, Deus não está amarrado à tua condição financeira, à tua condição de saúde, ao teu status social, e nem muito menos o lugar de onde você veio, ou onde você mora, ou a sua origem. Deus não está preso a isso, e às vezes nós colocamos desculpas para, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, ou a nossa falta de esperança. A gente coloca, Deus não vai fazer porque eu estou nesse lugar longe aqui, eu estou nesse lugar difícil, eu estou nessa condição difícil, não é o meu sobrenome, é a cor da minha pele, é o lugar onde eu nasci, porque eu nasci na favela, eu nasci no morro, eu nasci não sei aonde, eu vim da roça, eu vim do Roncalho, eu vim da Baixada, eu vim da Zona Norte, eu vim da Zona Sul, todo mundo tem uma história ruim para contar. Ou quase todo mundo, né? A gente tem as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, mas eu quero dizer para você que isso não impede o agir de Deus na sua vida. Você lembra de Moisés? Moisés está no deserto de Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro, e Deus apareceu lá, no meio de uma sarça. Você lembra de José? Foi colocado num poço, depois vendido para a casa de Potifar, anos na cadeia, mas em todos os lugares por onde José passava, Deus o abençoava e o fazia prosperar. Você lembra de Abraão? A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz que ele foi peregrino e forasteiro, né? Morando em cabanas, mas ele era herdeiro de uma promessa, e todo lugar que Abraão passava, Deus o fazia prosperar, Deus o fazia crescer, Deus o fazia enriquecer. Porque era o lugar? Não. Era a bênção de Deus. É o lugar? Não. É a geografia? Não. É o teu sobrenome? Não. É a tua situação econômica, social? Não. É a bênção de Deus que te acompanha, e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, escorpiões, e nada vos fará dano. Tem uma bênção que te acompanha. Você é abençoado, e onde você passar, a bênção de Deus vai te perseguir. Eu poderia ficar falando aqui tanta gente, tantas pessoas, tantos homens, mulheres que foram abençoados por Deus apesar da adversidade. Você lembra de Jacó? Meu Deus, Jacó, gente, 20 anos em Padã Arã, 20 anos na casa de Labão. O Labão mudou o salário de José 10 vezes. Se tivesse sindicato naquela época, o Labão ia ser multado pelo sindicato várias vezes, porque ele mudava o salário do Jacó, ele mudava a regra. E sabe, quando você é abençoado, pode mudar a regra, pode mudar a tua condição, pode mudar o que foi combinado, pode mudar o que foi tratado, mas Deus vai te fazer prosperar, apesar da dificuldade, apesar do impedimento. É impedimento para o homem. O homem que coloca um impedimento diz assim: eu vou travar ele agora, eu vou parar ela agora ele não canta mais, agora ele não ora mais, agora ela não prega mais, agora ele não me busca mais, agora não serve mais. A mesma coisa que aconteceu com Jó. Ele te serve por aquilo que o Senhor dá para ele. Satanás inventou todos os tipos de artifícios para parar Jó, mas havia sobre a vida de Jó uma bênção, que não era necessariamente a riqueza, mas era a
presença do Deus Todo-Poderoso. Quando você tem a presença do Deus Todo-Poderoso, nada, nem ninguém vai poder te parar, porque a bênção está contigo. Deus achou Mefibosete no lugar do esquecimento, lá em Lodebar, anos depois da sua família ter morrido. Ele estava lá, aleijado, machucado, esquecido. Ninguém nem sabia que ele existia. Mas chegou um dia, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, mesmo quando você está esquecido, você acha que está esquecido, ninguém fala o teu nome, ninguém lembra de você para nada, mas eu quero dizer para você que chega um dia de Deus na tua vida. E eu estou crendo nessa noite, profeticamente, que esse dia chegou na tua vida, que hoje é o tempo de Deus. Se você crê, se você recebe essa palavra, levante uma de suas mãos, pelo amor de Deus, abra sua boca aí, comece a adorar a Deus, comece a glorificar a Deus. Você pode estar esquecido dos homens, pode até o teu pai, a tua mãe te esqueceu, te abandonar, mas o Senhor diz, todavia, eu não me esquecerei de ti. Eu quero declarar que você não está esquecido no céu, há uma promessa escrita no teu nome, há um tempo de Deus para a tua vida, há um propósito para você cumprir aqui na terra. Ô glória! Daracandarabachúria. Uracandarabacandarama. Israel viveu 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Pior lugar, irmão. Pior lugar. Quando o crente está na prova, ele fala o quê? Eu estou no deserto. Que é o... Quando o cara fala que está no deserto, é porque ele fala assim, eu estou no último nível da prova. Ah, irmão, estou no deserto. É no lugar onde não tem recursos. Aquele deserto, irmão, não tinha água, mas Deus providenciou a água. Aquele deserto não tinha plantação, mas não faltou comida para eles. Aquele deserto não tinha supermercado, não tinha shopping center, não tinha feirinha, mas não faltou comida, não faltou roupa, não faltou pão, não faltou carne. De manhã e de tarde, todo dia uma comida nova, ainda que fosse a mesma comida, mas todo dia ela era fresca. Você pode até comer a mesma comida todo dia, né? Mesmo cardápio, mas se a comida for fresca, fica mais suave. E Deus está dizendo para você, ei, querido, segura um pouco esse tempo da prova. Apesar da tua prova, eu estou mandando uma comida fresca todo dia para a tua vida. Todo dia tem uma provisão nova para a tua vida. Todo dia tem um favor novo de Deus para a tua vida. Ah, irmão, lá não tinha Zara, não tinha Riachuelo, não tinha Casa Bahia, mas não faltou nada para aquele povo durante 40 anos. O sapato não gastou, a roupa não esgaçou, não destruiu, não apodreceu. Deus guardou aquele povo durante 40 anos. Irmão, durante 40 anos tinha coluna de fogo, tinha nuvem de glória, tinha Shekinah de Deus. Deus vinha, se revelava a Moisés. Irmão, o tempo mais terrível da prova foi o maior tempo de manifestação de Deus. Lá no deserto, eu vim aqui declarar nessa noite que você está vivendo um tempo tremendo de Deus, e vai ser o tempo da maior manifestação de Deus na tua vida, porque não tem deserto que te pare, não tem prova que te pare, não tem lugar ruim ou difícil que te pare, porque Deus está contigo, e onde Deus está é céu. Porque Jesus também passou pelo deserto. Diz a Bíblia, os textos bíblicos dizem que Jesus conviveu com as feras. Irmão, tinha fera e ainda tinha diabo. O diabo, você sabe quem é o diabo, né? O diabo é o diabo. E as feras, você interpreta do jeito que você quiser. Pode ser teu cunhado, pode ser teu primo, pode ter sua sogra, pode ser um parente, pode ser o patrão, pode ser o chefe. Eu não sei quais são as feras que você está convivendo. Mas eu vim dizer para você que no final da prova, o céu vai se manifestar, porque os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. Jesus ainda não tinha saído do deserto, mas lá, Léo, lá no deserto, tinha anjo de Deus servindo. O teu posicionamento vai fazer o ambiente. O teu posicionamento vai fazer o ambiente.
Segura a tua onda aí enquanto você está nessa prova, enquanto você está vivendo o teu Lodebar, porque vai chegar um dia que alguém vai bater na tua porta, teu telefone vai tocar, vai receber uma mensagem no Zap. É o Ziba que está chegando com a notícia boa. Tem notícia boa para você, tem resposta para você, tem porta aberta para você, tem virada para a tua vida. Quantos creem e recebem isso nessa noite? A bênção de Deus não é geográfica, necessariamente. Deus não depende do lugar ou da circunstância que você está vivendo. Deus vai se lembrar de você. Deus vai manifestar a tua bênção. Terceira lição que eu quero extrair para você é a seguinte: que em tempos de crise Deus vai usar alguém para se lembrar de você. Deus vai usar alguém para você. Fala para o teu vizinho se você pode. Primeira vez que eu estou fazendo isso hoje, né? Fala para alguém, pelo menos os dois, aí fala assim, ó, Deus vai usar alguém para você. Quem sabe a pessoa que Deus vai usar, esse irmão que está até do teu lado aí, você não sabe. Porque aqui na terra, irmão, não é toda hora que Deus manda anjo, não. Às vezes o anjo é o irmão. Às vezes o anjo é uma pessoa que Deus usa. Deus vai usar pessoa. Deus usa a gente aqui na terra. Deus usa a mim, Deus usa você. Deus usa a igreja, Deus usa o povo. Deus vai mandar um Ziba na tua vida. O rei falou assim, Ziba, vai lá em Lodebar e manda chamar o rapaz, manda chamar o Mefibosete, que eu tenho um negócio para ele, eu tenho uma bênção para ele, eu tenho uma vitória para ele, eu tenho uma mudança para a vida dele, eu tenho um lugar novo para a vida dele. Vai entrar um Ziba na tua vida, vai chegar alguém, um instrumento de Deus, alguém que Deus vai levantar nesse tempo. Quem crê nessa palavra, se manifeste aí no seu lugar, faz um barulho aí de adoração, abre a tua boca, fale em línguas estranhas, exalte o Senhor, porque Deus está preparando uma resposta para a tua vida. Deus está preparando, Deus vai usar alguém para te abençoar, alguém vai ser instrumento de Deus, vai entrar um Ziba na tua vida. Oracandarai, Remacandarasúria, Remanchucalabassuriandarebassai, Remanchuijomecalassai, Deremessoukia, Lebasurgia, Ramacomassai, Lebandore candarabassai, Jomacandarabassai, Remanchu e Remesergia, Remanchu calabassúria, Remanchu calamandaracandarama, Remanchu sequeleforgia, Lemanturi comanassai, Deleforgue fai, Joe Kelebassia. Morreu muita gente da família de Saul. Quase todo mundo da casa de Saul morreu, mas Deus preservou o Ziba para esse tempo. Deus guardou o Ziba para esse tempo. Sabe, irmão, o Ziba é um personagem muito polêmico. Tem gente que fala bem do Ziba, tem gente que fala mal do Ziba, mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Nem que tenha que usar alguém do mal. Nem que tenha que usar alguém que te perseguiu. Nem que tenha que usar alguém que não gosta de você, que tem inveja de você, ou que quer aquilo que você quer também. Às vezes Deus usa pessoas que querem aquilo que a gente quer. Às vezes Deus usa pessoas que querem o nosso lugar, o seu lugar, mas Deus vai preservar ele. Deus não vai deixar ele morrer, porque no tempo certo, na hora certa, é o Ziba que Deus vai usar, é o Ziba que Deus vai trazer, é essa pessoa que vai trazer, para que o nome dele seja glorificado. Eu estou profetizando de olho aberto aqui nessa noite. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Há uma unção de Deus aqui nessa palavra, e nessa noite Deus está manifestando graça sobre a tua vida. Oracalabachúria, Remancho e Remesse, Wikimácia, Delacandaraba. Tira um minuto para você adorar a Deus essa noite. Ah, pastor, a porta está fechada. Deus vai mandar o Ziba abrir. Ah, pastor, não tem condição de chegar. O Ziba vai te levar. Ah, pastor, eu não sei como fazer. O Ziba vai te ensinar. Ah, pastor, eu não sei como resolver. O Ziba vai te ajudar. Deus vai botar um Ziba na tua frente. Deus vai botar um Ziba no teu caminho. Deus vai colocar alguém vai se levantar para te ajudar. Haverá um favor de Deus para a tua vida. Eu quero declarar, profetizar: o favor de Deus vai vir.
Quarta lição que eu aprendo aqui, já vou terminar já. Davi perguntou para o Ziba, Ziba, tem alguém da casa de Saul, por amor de Jonatas, para que eu possa fazer beneficência? Ele diz assim, o que ele responde? Tem um cara lá em Lodebar, tem um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Davi perguntou qual era a condição dele? Davi perguntou se ele era aleijado? Davi perguntou se ele era alto, se ele era baixo, se ele era louro, se ele era preto, se ele era branco, se ele era sábio, se ele era ignorante, se ele era rico, se ele era pobre. Ele perguntou só se tinha alguém. E qual foi a resposta? Tem um aleijado. Você reparou que tem sempre alguém? Tem sempre um filho do... Porque o Ziba às vezes não vigia. Às vezes Deus quer usar o Ziba, mas o mesmo cara que Deus usa, ele... Lembra do Pedro? Ô Pedro, para trás de mim, Satanás. Tem um aleijado. Tem sempre alguém para lembrar da gente pela nossa marca do passado. Tem sempre alguém querendo jogar um rótulo. Um rótulo. Ah, esse aí é um lá, mas ó, ele é aleijado, hein? Talvez ele não sirva porque o senhor quer, porque ele é aleijado. Ah, não, ele é baixinho. Não, ele é gordinho. Sabe aquele gordinho? Ah, o careca. Não, ele é o mudo, é o surdo, é o cego, é o velho, é o novo. É aquele que fala alto, é aquele que fala demais, é aquele que é tímido. Às vezes a gente é lembrado muito mais pelas nossas marcas do que pelo aquilo que a gente é. Mas hoje, em nome de Jesus, a graça de Deus está se manifestando na tua vida para dizer para você: não aceite rótulos. Não deixe ninguém te rotular. Não, quem você é? Eu sou um príncipe de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Eu tenho uma linhagem real. Eu sou um príncipe. Gente. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Eu vim aqui nessa noite dizer para você: não aceite que colhem esses rótulos. Ah, aquela é mãe solteira, aquele lá é o órfão, não tem pai, não tem mãe, criado no orfanato. Não, aquele lá, o da favela, o outro lá, o da roça. Eu lembro quando eu era criança, irmão. Às vezes a gente usa as mensagens também para poder botar para fora, né, as nossas histórias de vida, né? Eu tinha vergonha de ser crente, porque a gente sofria bullying. Se a menina na igreja, se a menina fosse crente na sala, os meninos puxavam a saia das meninas na escada. Batia na gente, porque o crente era bobo, o crente não reagia. Aleluia! Carne no prato, farinha na cuia. Olha lá, o Bíblia. E eu então que eu vim da roça, irmão, ele me chamava de Paraíba. O moleque lá do morro me chamava de Paraíba. Ele me chamava de Paraíba. Eles não sabem que os paraibanos são pessoas maravilhosas, abençoadas. Que os nordestinos... Tem paraibano aí? Já tem uma que se manifestou ali. Tem mais paraibano aí? Só os paraibanos dão glória a Deus aí. Quem é nordestino dá um brado aí. Quem nasceu na roça dá glória a Deus aí. Quem nasceu na favela dá aleluia. Meu Deus. Mas aqui não tem cor da pele. Aqui, o único rótulo que você carrega é o selo do Espírito de Deus que te selou para o dia da redenção.
Esse rótulo você pode cair. Eu sou marcado, eu tenho a marca do sangue de Jesus na minha vida. Eu fui lavado, eu fui comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo na minha vida. Então, Satanás, sai para lá com os teus rótulos, sai para lá com os seus apelidos, porque eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Não deixe, não permita que ninguém te rotule. O cara esqueceu, irmão, que ele era aleijado, mas era príncipe. As tuas marcas não roubam a tua herança. As tuas marcas do passado não cancelam o teu futuro. Se fosse você até anotava isso aí. As tuas marcas do passado não vão cancelar o teu futuro. O que Deus vai fazer na tua vida é, apesar do teu passado, apesar de você ser aleijado, apesar do teu pecado, apesar do teu erro, apesar do acidente, apesar do problema, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um projeto para a minha vida, Deus tem um lugar melhor para a minha vida, Deus tem um lugar melhor para você. Será que você pode celebrar isso nessa noite? Não permita que nada nem ninguém venha te rotular. Você é príncipe, apesar de tudo, você é príncipe, apesar do problema, você é abençoado, apesar de ser aleijado. Davi disse, ele é aleijado, mas vai ter um lugar na mesa. Vou dar uma de itinerante aqui hoje. Você não entendeu? Apesar de aleijado, o rei ofereceu um lugar na mesa. Pensa aí de onde Deus te tirou. A ceia é um tempo muito precioso para isso, gente. Para a gente lembrar de onde a gente veio, de onde a gente foi tirado, o que Deus fez na nossa vida. A gente pensar que a gente não merecia, que a gente não era ninguém. E, querido, a graça é isso. Não tem mérito em você, só favor. Davi passou o rodo na família de Saul toda. Mas o Jonatas ficou lá. Para nos mostrar uma demonstração da graça, do favor. Ele chegou lá e ainda chegou machucado, ferido, marcado, aleijado. Mas ele disse assim, o que era do teu pai e do teu avô, vai tudo passar para você. E tem mais, você não vai trabalhar, vai ter alguém que vai trabalhar para você. E você vai comer de contínuo na minha mesa. Mesinha arrumada, pezinho escondido. A graça faz isso, irmão. A graça não aponta as nossas marcas. A graça aponta nossa condição em Cristo. Assentado nas regiões celestiais em Cristo. Todo mundo aqui tem o seu lado Mefibosete na vida, irmão. Todo mundo aqui. Ninguém pode acusar ninguém de nada. Sabe por quê? Porque nós estamos na mesa. A mesa iguala. A mesa do mundo diferencia posição social. Não é todo mundo que pode sentar em todas as mesas. Não é todo mundo que pode ir num hotel 5 estrelas, num resort bacana, se assentar com um prefeito, com um governador, com uma autoridade. Mas na mesa da graça, o ex-traficante pode entrar, sentar na mesa. O ex-assassino pode se assentar na mesa. O pobre pode, o rico também pode, o culto pode, o ignorante pode todo. Pode o músico, pode o cantor, pode o pastor, pode o obreiro, pode o diácono, pode o homem, pode a mulher, pode o pecador. Se for arrependido, tem lugar na mesa para você. Porque você não é mais olhado, você não é mais o aleijado, gente. Você recuperou a tua condição de príncipe. Oh, glória! Você é príncipe de Deus. Fala para alguém aí perto de você, você é um príncipe de Deus. O rei falou para ele, você vai comer à mesa, você vai se assentar à minha mesa. E aí, eu acho interessante isso, que o Mefibosete, ele se ajoelha, ele se abaixa, ele diz assim, quem sou eu, teu servo, para sentar à tua mesa?
Quem sou eu para que tu olhes para um cão morto como eu? Sabe como ele estava se posicionando? Como um derrotado. Sabe por quê, Gesiel Lima? Quando aconteciam as guerras antigamente, o vencedor pegava o vencido, o rei, o príncipe. A primeira coisa que ele fazia, furava o olho do camarada, cortava o polegar, tirava a dignidade, tirava as vestes reais e colocava pano de saco, humilhação. E o rei sentava-se à mesa do banquete e o derrotado ficava lá abaixo da mesa, esperando cair uma migalha, as sobras. E Mefibosete está lá dizendo assim: se eu ganhar uma sobra dessa mesa, para mim já está muito bom, porque minha família toda morreu, todo mundo morreu, eu estou aqui, eu sou um cão morto, quem sou eu? Quem sou eu? Ele disse: levanta. Aí não é o teu lugar. Você vai mudar de posição, você vai mudar de status, você vai sair de debaixo da mesa, da posição de cão morto, de derrotado, e você vai se assentar na mesa dos vencedores. Essa noite a mesa dos vencedores está posta, e o Espírito Santo está convidando a mim e a você: ei, vamos nos assentar à mesa dos vencedores. Fique de pé. A mesa dos vencedores, a mesa da graça, o banquete da graça. Quinta e última lição aqui eu encerro. Nessa história da manifestação da graça. Sabe quem representa o rei Davi? O rei Davi representa o próprio Deus, que nos oferece uma nova chance, uma nova oportunidade, o seu favor, a sua graça. Ziba representa o Espírito Santo, que é aquele que se lembra de nós e nos conduz ao lugar da presença. Mefibosete sou eu, Mefibosete é você, Mefibosete éramos nós, que assim como os outros merecíamos morrer, mas pela graça, pelo favor do rei, nós fomos transportados das trevas, do império da morte, e transportado para o reino do Filho do amor de Deus, e nos assentamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O pecador merecia morrer, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, Mefibosete, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas e Jesus nessa história, você vai me perguntar? Jesus é representado pela aliança de Davi e Jonatas, o pacto da graça. Jesus representa essa aliança. E no dia da ceia, quando Jesus foi celebrar a ceia, transformou a Páscoa na ceia, ele pegou o cálice, ele abençoou e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. É por esse pacto, é por essa aliança que você vai viver. Você merecia morrer, mas uma aliança foi feita que vai te dar direito de viver. Davi disse assim: tem alguém que pela aliança que eu fiz, eu possa fazer viver, eu possa fazer ser abençoado, eu possa fazer ser feliz? E alguém disse, o Ziba disse: tem o Mefibosete. A aliança alcançou o Mefibosete.